Então vamos à palavra do Senhor nesse domingo, palavra que nos alimenta, palavra que nos fortalece, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, texto também muito conhecido dos irmãos. O Senhor colocou esse texto no meu coração essa semana, já ministrei algumas vezes, mas vamos trazer o que o Senhor colocou no meu coração. João capítulo 11, a partir do versículo 38. Vai estar aqui no telão também, você pode acompanhar. Amém? Evangelho de João capítulo 11, a partir do versículo 38, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Maria, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém? Só até aí. Glória a Deus. Dentro desse texto, o Senhor colocou algo no meu coração, e aí você vai pensando, né? Aí eu estava pensando, tem dias que você acorda e você não quer ouvir a voz de ninguém. Fala a verdade, não é? Tem dia que você levanta e fala assim: eu não quero ouvir ninguém falar comigo, eu não quero que ninguém chegue perto de mim. Qualquer palavra que chega para você, às vezes é ofensiva, né? Ou você não gosta, de alguma maneira você não quer falar com ninguém. Nós somos assim, nós somos seres humanos, né? Não quer nem, você vê uma pessoa assim, não quer nem conversar com aquela pessoa, você dá um jeito de dar uma escondida, e é assim, né? Agora, tem dias que você está carente, você quer ouvir uma voz de conforto, uma voz que te console, uma voz que te traga esperança, né? Às vezes você está passando, você vê uma frase, ou você liga o rádio, ou você liga a televisão, ou o Instagram, você vê uma frase, alguém falando ali, você fala: que legal, eu precisava ouvir isso, né? É uma voz que vem, uma voz que traz paz para você, uma palavra que traz paz, e assim somos nós. Tem dia que você está legal, tem dia que você não quer ouvir ninguém, né? E dentro disso, dentro do texto aqui, nós vimos que o Senhor, ele falou algumas palavras aqui, algumas frases. E esse texto aqui, ele começa a relatar a morte de Lázaro, desde o início do versículo 1 do capítulo 11, né? E a gente vê que claramente ali Jesus está naquela cidade, quando alguns homens chegam, a mando das irmãs de Lázaro, chega para Jesus e fala assim: olha, Lázaro está doente, e a enfermidade que ele tinha era grave, né? E Jesus, no versículo 4, Jesus fala assim: ó, essa doença não acabará em morte. E Jesus demora ainda 4 dias para chegar aonde Lázaro estava. E quando Jesus chega, Lázaro estava morto. Lázaro estava morto, né? Então Marta, no versículo 21, Marta diz assim: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não estaria morto. Então eu posso
trazer aqui para os irmãos o seguinte: Maria, através dessa frase que ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. Marta sabia quem era Jesus. Marta sabia o que Jesus poderia fazer. Marta sabia que Jesus poderia curar a enfermidade do seu irmão. Só que ela diz, mas se o Senhor estivesse aqui. Então eu posso dizer que Marta sabia quem era Jesus, mas Marta não conhecia o poder da palavra de Jesus. Porque Jesus, lá no versículo 4, como eu li, ele disse assim, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus já tinha dado a sentença, Lázaro vai viver. Então, eu posso dizer claramente que Marta conhecia Jesus, mas não reconhecia a sua voz, o poder da sua palavra. E nós conhecemos a voz do Senhor, nós precisamos aprender a identificar a voz do nosso Senhor Jesus, e a voz dele é inconfundível. E se nós queremos ouvir a voz dele, nós temos que ir para a palavra, é aonde que ele fala fala conosco. Então nós procuramos o Senhor em muitos lugares, e ele está em todos os lugares, mas quantas vezes você foi para a palavra, Senhor, fala comigo, mas você não faz nada, você fica parado, você fica ali assustado no meio da situação, e não ouve o que o Senhor tem a falar para você. Vai para a palavra, o Senhor habita, o Senhor está aqui, Ele está falando comigo e com você todos os dias, ou se não, todos os instantes, o Senhor fala conosco. O Senhor fala comigo, o Senhor fala com você. No momento que você está sentado aí, o Senhor está falando com você. O momento que a gente abre a palavra e começa a ler a palavra do Senhor, Ele está falando com você. Então o que nós temos que aprender é ouvir essa voz, é identificar essa voz quando Ele fala conosco. Amém? Glória a Deus. Então eu quero aplicar, a aplicação que eu quero trazer para vocês, nesse domingo, a voz do Senhor, o poder da palavra do Senhor em todas as situações. Eu vou trazer algumas situações aqui, e talvez você se enquadre em algumas delas, porque em todas elas o Senhor, Ele fala. É interessante que assim, quando a gente aprende ou a gente quer identificar a voz do Senhor, quem mora aqui, na sua casa tem mais de 3, 4 pessoas que moram com você, quando alguém te chama, você não precisa ir lá olhar para aquela pessoa para saber quem está falando com você. Pelo tom de voz, só pela voz você sabe quem é que está falando com você, se é o seu marido, se é sua mãe, se é seu filho, qual dos filhos está falando. Não é assim? É assim. E a voz do Senhor para nós tem que ser da mesma maneira. Quando Ele fala, você já identifica. Veja que lá em Samuel capítulo 3 é chamado, quando Samuel ele é chamado, né? E ele está deitado junto com ali o profeta Eli, estava num outro cômodo, e ele ouve alguém chamar Samuel. Ele levanta, vai até o profeta Eli, o Senhor me chamou? Ele fala assim, não, vai deitar, eu não te chamei. E novamente, ele deita, Samuel, ele levanta, vai até o profeta, o Senhor me chamou? Não, vai deitar. Pela terceira vez, Samuel, ele vai até o profeta fala assim, espera aí, quando você ouvir novamente, você diga assim, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Samuel vai, deita novamente, e ele ouve, Samuel, Samuel, e ele diz, eis-me aqui, Senhor. Agora o Senhor começa a revelar para ele
que ele queria dizer. Veja que a palavra do Senhor, ela não é liberada enquanto nós não identificamos que é o Senhor. E eu vejo muitas vezes a pessoa fala assim: senti um arrepio, senti um negócio. Não. A voz do Senhor é inconfundível. Você sabe quando Ele fala com você, porque no seu coração, quando Deus fala com você, quando o Senhor fala com você, há uma certeza, há uma paz, há algo extraordinário que acontece dentro de você, há algo que te leva, te reanima você, algo que traz esperança. Essa é a voz do Senhor. Amém? Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, a voz do Senhor, ela transforma vidas. Eu falei, vou trazer algumas situações, talvez você se encontre, se encaixe em alguma delas. A voz do Senhor transforma vidas. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Veja que esses homens aqui, a vida deles foram transformados quando eles ouviram a voz de Jesus, e eles identificaram que aquela voz que os chamava ia transformar a vida deles, ia levar eles a lugares que eles nunca tiveram ido antes, ou experiências que eles teriam que eles não tinham antes. Veja que o Senhor, Ele nos chama, e sempre que nós ouvimos a voz dele nos chamar, é porque Ele quer trazer uma transformação de vida. Então, logo nós somos uma pessoa antes de conhecer Jesus, e somos outra pessoa totalmente diferente depois que conhecemos a Jesus. O convite feito para esses homens aqui é a mesma coisa, é o mesmo convite que a gente faz todos os cultos, quando nós falamos assim: você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você quer fazer isso essa noite? Você quer fazer isso essa manhã? Você quer fazer isso essa tarde? É o mesmo convite que foi feito para esses homens. E a palavra aqui foi muito clara. Eles estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse assim: eu farei pescadores de homens. O Senhor tem coisas novas para mim e para você. Basta a gente atender o chamado, a voz, a palavra do Senhor Jesus. E é interessante que o Senhor, Ele já chamou eu e você para muitas coisas, e muitas vezes nós não queremos ir. E é interessante que quando Ele encontra, Ele continua indo, e Ele encontra ali Tiago, Ele encontra ali João. A palavra diz que eles estavam no barco com o seu pai. Eles estavam trabalhando junto com o Pai. O chamado de Jesus foi mais forte. O chamado de Jesus foi mais forte. E a palavra diz que ele, deixando imediatamente, seguiram a Jesus. O que falta para você seguir a Jesus? Nós queremos ser transformados. Nós queremos coisas boas para a nossa vida, só que nós não queremos seguir aquele que está à frente, o mestre. Para que a minha vida seja transformada por completo, eu tenho que seguir o mestre. Veja que esse exemplo é muito claro: deixando imediatamente. Eles não falaram assim: não, eu sou muito novo ainda, quando eu for mais velho eu vou para a igreja. Não, eu tenho tanta coisa para fazer, sabe? Eu faço essas coisas aqui, eu preciso. Não, é imediatamente, porque essa oportunidade só passou uma vez na porta deles. E quantos
tiveram essa oportunidade e não abraçaram? Quantos já ouviram a voz do Senhor e sabe e tem certeza dentro do seu coração que tem um chamado, que Deus quer fazer algo com ele e através dele alcançar outras pessoas, mas elas não querem caminhar com o Mestre, não querem atender a esse chamado? Eu não sei se esse primeiro ponto que eu trouxe aqui, a voz do Senhor transforma vidas, não sei se você se enquadra nesse primeiro ponto, porque nós sabemos que não há mais tempo, a vida ela corre mais rápido a cada dia, e nós cantamos aqui, breve ele virá, e essa vinda está próxima, essa vinda está próxima, e cabe a mim e a você escolher. E o detalhe é que ninguém pode tomar essa decisão por você, essa decisão é sua, exclusivamente sua. Então, imediatamente, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. A vida desses homens foram totalmente transformadas. Esses homens tiveram experiências que nunca eles tiveram antes. E se você quiser ter uma vida de experiências extraordinárias, você precisa imediatamente seguir o Mestre, seguir Jesus, deixar tudo. Não estou falando, partilhando, você vai, vou abandonar meu marido, abandonar minha casa, abandonar, não é isso. Eu falo que sempre quando eu falo aqui, eu falo com uma igreja inteligente, né? Mas é deixar aquilo que te afasta do Pai, aquilo que te afasta de Deus. Então, essa voz que nós ouvimos através dessa palavra tem poder para transformar vidas. Amém? Glória a Deus. Essa voz, ela transforma situações. Eu não sei se tem alguma situação na sua vida que precisa ser transformada. João capítulo 2, a partir do versículo 7, disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Veja que aqui tinha uma situação que poderia trazer muitas dificuldades, muitos problemas, porque a festa de casamento naquela época durava no mínimo 7 dias, e ali naquele momento acabou o vinho, e isso era uma desonra para a família, acabar o vinho no meio da festa. Agora, quem estava lá? Quem estava no meio dessa situação? Se Jesus está no meio, veja bem, um ponto aqui, esta família, quem ela convidou para o casamento? Se Jesus está, se você convida Jesus para fazer parte da sua casa, da sua família, de tudo que você tem, nenhuma situação te trará desonra, nenhuma. Veja que Jesus, a mãe de Jesus chega para Jesus e fala assim: Jesus, acabou o vinho. Ele fala assim: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Mas no momento certo, uma voz que veio, Jesus libera uma palavra, Jesus fala assim: tragam essas vasilhas e enche de água. O Senhor foi dando direcionamento. Então, no meio dessa situação que você vive, se você convidar Jesus, Ele vai dar direcionamento, Ele vai mostrar para você o caminho que você deve fazer.
aquilo que você, veja que ele fala assim, pega as talhas, enche de água. Quando eles enchem de água, Jesus, como sempre, ele ora ao Pai, aquela água é transformada em vinho, e o Senhor fala assim, agora leve ao mestre Sala, porque sabe quem iria desonrar aquela família? Era o mestre Sala, que o mestre Sala ia questionar aquela família, ia envergonhar aquela família, como pode, no meio da festa, acabar o vinho? Mas no meio da situação, antes que venha a vergonha, o Senhor transforma essa situação, e faz você ser honrado. Veja que a vergonha que viria, se tornou em honra, porque o Senhor Jesus fala assim, agora leva ao mestre Sala, e aquele mestre Sala prova aquele vinho, e fala, espera aí, tem alguma coisa estranha aqui, porque todos, no início da festa, colocam o melhor vinho, e quando todo mundo já está meio, né, meio torto ali, meio vesgo, de zoinho ali, virando já, eles dão o pior vinho, que aí a pessoa nem vai perceber, mas você fez o contrário, você deixou o melhor para o fim. O melhor está sempre nas mãos do Senhor, e o melhor Ele sempre tem para aqueles que ouvem a sua voz e o obedecem, porque a mãe de Jesus fala assim, façam tudo o que Ele disser, e quando nós obedecemos e ouvimos essa voz, não importa a situação que você passa, se Jesus foi convidado, se Jesus está presente, essa situação vai ser transformada em honra. Eu não sei se a primeira situação coube a você, eu não sei se essa situação agora é para você, mas eu sempre digo para a igreja, tome posse da palavra que vem do Senhor, tome posse para a sua vida, amém? Glória a Deus. Outro ponto, então nós falamos que a voz do Senhor, ela transforma, né? Então transforma vidas, situações, a voz do Senhor cura. Quem crê aqui? Nós oramos aqui, nós oramos, o Senhor cura, o Senhor cura. Então essa voz, a voz que vem do Senhor, ela cura enfermidades, né? Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 8 diz assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando, Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo, aleluia. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra, mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Versículo 13, então Jesus disse ao centurião, vá, e seja feito conforme você crê, e naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado, aleluia. Olha que testemunho magnífico. O que aquele homem precisava? Aquele servo daquele centurião precisava ser curado. Ele estava presente, ele estava junto com Jesus, junto com o centurião? Não. O que ele precisou para ser curado? Apenas uma palavra. Veja que aquele homem, centurião é que ele tomava conta de uma guarnição de 100 soldados. Então ele era um homem muito relevante, né, de uma posição elevada. E veja que aquele homem, ele precisou, né, no momento ali que ele, de compaixão com o seu servo, e ele, é lógico, por ele ser um centurião, ele ouvia muitas coisas de Jesus, talvez ele viu Jesus operar muitos milagres, e agora ele vai até Jesus, e ele chega até Jesus e fala assim, o meu servo está em casa, paralítico, de cama,
sofrendo horrivelmente. E o Senhor vê o que? Vê a fé daquele homem. O Senhor vê o posicionamento daquele homem. E o Senhor libera uma palavra. O Senhor diz assim: eu vou lá curar ele. Mas aquele homem, ele toma posse dessa palavra de uma forma tão magnífica, com uma fé tão grande, que a primeira coisa que entra no coração dele é a humildade. Que ele fala assim: Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Aquele centurião sabia que Jesus estava sendo perseguido. Aquele homem sabia que Jesus, para os líderes religiosos, era um homem que não tinha crédito nenhum. Mas esse centurião sabia que o poder de uma palavra liberada de Jesus trazia cura. E uma palavra liberada do Senhor, ela pode te alcançar. Talvez uma enfermidade que você carrega há muitos anos, esta palavra liberada, ela pode te curar. Mas nós temos que fazer que nem esse centurião, nos colocarmos no nosso lugar de fé, de busca, de humildade diante do Senhor. Porque às vezes nós queremos ser curados, mas só sai palavras ruins da nossa boca, só sai murmuração. Senhor, estou de novo assim. Senhor, o Senhor não olha para mim, o Senhor não me vê. Mas aquele homem se coloca numa postura, falando: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Nós não somos dignos que o Senhor nos cure, sabia disso? Nós não somos dignos. Pastor, que coisa é essa? Nós não somos dignos, mas a misericórdia do Senhor, o amor imensurável do Senhor, rompe qualquer barreira e nos alcança. E Ele é muito claro: aquele que crê em mim, aquele que crê na minha palavra, aquele que absorve a minha palavra, esses verão grandes coisas. Então, se você quer ser curado, tenha fé, não murmure, e diga: Senhor, eu recebo a tua palavra, e assim como esse homem, eu não sou digno, mas eu sei, eu reconheço o teu poder. Aleluia. Olha o que esse homem diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra. Ele falou assim: Senhor, a palavra que o Senhor me der, eu levo para o meu servo e ele será curado. Que fé é essa? Que fé é essa? De um homem que não seguia Jesus, mas um exemplo para nós. Nós estamos aqui todo domingo, você lê a Bíblia. Esse homem não. Esse homem tinha uma ordem para perseguir Jesus, para prender Jesus, até se tivesse uma oportunidade para matar Jesus. Mas o que mais importava para ele era uma palavra que viria de Jesus. E a cura não era nem para ele, não era nem para alguém da sua família, era para um servo dele. Que prova de humildade é essa? Como o Senhor Jesus não vai atender um pedido desse? Então que possamos ser que nem esse centurião, porque essa voz, uma palavra liberada, cura enfermidades. Amém? Vai recebendo aí, vai pegando e colocando no seu coração aí. Amém? Então, a voz do Senhor cura enfermidades, mas ela cura também sentimentos, feridas da alma. Talvez você carregue uma ferida na alma aí, anos e anos. Isso faz mal, viu? Isso traz enfermidade para você, não só na alma, mas física também.
né? Então, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, o Senhor diz assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que nós temos a solução, nós temos o caminho, mas o último recurso que a gente vai buscar é em Jesus. O último recurso que a gente vai buscar é em Deus. Por quê? Porque sempre nós deixamos Deus em segundo plano. É porque eu não tenho tempo, é porque eu não tenho ânimo, é porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você já pensou se Jesus arrumasse alguma desculpa para não ir para a cruz? Estaríamos todos no inferno. O Senhor faz um convite para aqueles que estão feridos com a alma: venham a mim, não há mais tempo, não perca mais tempo, não deixe passar hoje, amanhã. Todos que estão cansados e sobrecarregados, vivemos tempos difíceis, aonde coisas são mais importantes que pessoas, ou não são? Estava ouvindo ontem à noite eu vi um programa de televisão, estava esse pessoal que faz da casa, essas coisas, né? E ele estava ajudando um casal de morador de rua, mas uma coisa me chamou a atenção na frase da mulher. Ela falou assim: olha, a gente passa com esse carrinho todos os dias na rua, ninguém olha para nós, parece que a gente não existe. Isso é uma realidade. Parece que você está caminhando, você dá bom dia para uma pessoa que passou do seu lado. Se passar um morador de rua, um cara com um saco de lixo, você não dá bom dia para ele. É mentira? Não estou falando que tem exceções. Tem exceções. Mas nós somos assim. E isso demonstra muito quem nós somos em Cristo Jesus. Então, quando você passar por um morador de rua, dá pelo menos um bom dia para ele, você vai ver. E quando você vê o sorriso no rosto dele, você vai se sentir tão gratificado, tão assim, seu dia vai ser totalmente diferente. Eu já contei aqui, uma vez a gente estava lá na Liberdade, e a gente foi andando, e nós passamos assim, sabe que é cheio de gente lá, tinha um rapaz deitado na rua assim, e eu passei, dei uns 4 passos, aquilo me incomodou tanto, o Espírito Santo começou a falar tanto no meu coração, até a Ângela Bárbara, estava aquela horinha também, elas nem entenderam, falei, espera um pouquinho só que eu já volto. Aí eu voltei, aí sentei lá com ele, falei um pouquinho com ele, sorriso, não é? O Senhor sabia naquele momento que aquela pessoa, Cecília, precisava pelo menos de uma palavra, precisava pelo menos de alguém sentado lá dele, para ele entender que alguém se importou com ele naquele momento. Então eu não sei porque estou falando isso agora, mas as nossas atitudes também,
nosso posicionamento diante das pessoas, cura a nossa alma também, cura feridas aqui, porque nós, pense bem, nós não somos melhores do que uma pessoa que está jogada na rua, agora nesse momento. Nós não somos melhores do que essa pessoa. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus. E se nós não fomos alcançados por essa misericórdia, porque nós não queremos, talvez o destino dele seja melhor do que o nosso. Porque tem pessoas milionárias, bilionárias, que nunca precisou pedir nada para Deus. Mas tem nesse momento milhares de pessoas que não têm, que de repente o almoço vai ser um pão com um copo de água. Mas o destino desse bilionário pode ser um inferno. Mas daquele que vai almoçar um pão com água, vai ser o céu. Porque não está em coisas. O Senhor se preocupa com pessoas. Deus se preocupa com gente, com aqueles que são semelhantes a Ele. Então, se coisas te prendem ainda, está na hora de você rever o seu conceito. Em primeiro lugar, é agradar a Deus. Então, quando Ele fala assim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, é que todos nós temos uma porção em Deus. Todos nós somos importantes para Deus. E aí Ele diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Quando o Senhor fala que sou humilde e sou de coração, é que você pode abrir o seu coração para Ele em qualquer situação. Não tem situação, não tem doença na alma, não tem enfermidade da alma que o Senhor não possa curar. A palavra diz que a palavra do Senhor é como uma faca de dois gumes, que penetra no mais íntimo do ser humano. E essa palavra vai te alcançar nessa manhã. E você vai entender a importância que você tem em Deus. Porque você vai aprender a tirar esse jugo tão pesado que você carrega. Deixa eu falar algo para você. Isso que te fere a sua alma, que fere aí no seu íntimo, o que você está carregando, não pertence a você. E nesta manhã, você vai entregar isso para a mão do Senhor. Então, um sentimento que fere você há muito tempo, e eu não preciso saber o que é, porque Deus sabe o que é, você vai entregar na mão dele, e você vai falar assim, Senhor, o Senhor disse, o seu jugo é suave. Então você vai falar, Senhor, eu vou trocar esse jugo que eu carrego, que é tão pesado, e vou pegar o seu que é leve. Você vai fazer isso nesta manhã, e você vai ter uma vida transformada, porque a voz do Senhor, ela cura sentimentos, ela cura feridas na alma. E nessa manhã, pelo poder, não do pastor Douglas, mas o poder da palavra do Senhor, você está sendo curado nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda ferida de alma, Senhor, se foi uma palavra que foi liberada sobre a vida do teu filho e da tua filha, se é algo sentimental que houve com os pais lá atrás, se uma pessoa, um caso amoroso que feriu, Senhor, em nome de Jesus, essa alma será curada agora, pelo poder da tua palavra, Senhor. Alcança essa vida agora, Senhor, alcança, Pai, em nome de Jesus. Não haverá mais choro por essa situação, não haverá mais lembrança nessa situação, porque todo o coração ferido nesta manhã aqui foi curado, foi sarado, em nome de Jesus. E você que me ouve pela internet, se você está com o seu coração ferido, a sua alma ferida, seja curada agora pelo poder da palavra do Senhor Jesus.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa voz, a voz do Senhor, ela liberta. Ela liberta. Ela liberta, por exemplo, espíritos imundos. Tem pessoas que você passa por elas na rua e você nem sabe. Ela carrega um espírito imundo dentro delas. Mateus capítulo 12, versículo 22 e 23 diz assim: então levaram-lhe o endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Olha que interessante. Por isso que, quando nós buscamos o discernimento no Senhor, isso é algo muito importante. Porque olha só, esse exemplo aqui, ele é muito claro. Aquele homem era o quê? Cego e mudo. Nós olharíamos para ele e falaríamos assim: ele tem uma enfermidade, ele nasceu assim, é cego e mudo. Esse homem tinha um espírito imundo, que não o deixava falar e nem ver. Olha só que terrível. Então nós temos que identificar, e por isso está com intimidade ao Senhor, porque esses casos, meus irmãos, acontecem diariamente comigo e com você. Você já não teve casos em que a pessoa, de repente, começou a falar de uma maneira grossa com você, sem você fazer nada? Ou você está num lugar, a pessoa está tudo bem, de repente a pessoa não vira a cara para você sem você fazer nada? Você acha que isso é comum? Eu já disse aqui um exemplo muito claro para vocês aqui, eu já repeti umas 10 vezes, mas é bom para a gente ilustrar. Eu entro dentro do ônibus, só ando, entro dentro do ônibus, aí do nada a mulher que está atrás de mim começa a gritar comigo: por que você sentou aqui? Por que você sentou aqui? Eu simplesmente baixei a cabeça e falei assim: Satanás, não tem espaço para nós dois aqui não, você vai ter que bater retirada. E aquela mulher ia, xingava o motorista, xingava o cobrador, e não olhava para mim, e ela passava do meu lado e falava assim: olha para mim, em espírito, falava: olha para mim, falava baixinho, porque no ônibus ninguém vai entender, falava: olha para mim, eu não olhava, até quando entrou na marginal, o motorista parou dentro do corpo de bombeiro, chamou o policial veio e tirou ela do ônibus. Falei assim: não há espaço para nós dois aqui, Satanás. Desse jeito, nós temos que aprender a identificar esses espíritos imundos. E as pessoas estão sofrendo por isso. Quando uma pessoa estiver em um estado desse, não ignore a pessoa, não xingue a pessoa, não brigue com a pessoa, ore por ela. Ore por ela. Porque essa pessoa está sendo, como posso dizer, sendo machucada pelo inimigo. As pessoas que são possessas, elas não têm controle sobre si, porque opera nela um espírito imundo. Lucas capítulo 4, versículo 31 diz assim: então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Jesus estava na sinagoga, estava ensinando a palavra. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de demônio, de um espírito imundo, e ele gritou com toda a força. Quando nós temos autoridade, porque quando você aceita Jesus e você caminha com Ele, e você tem uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra, você é revestido de uma autoridade.
E qualquer espírito imundo não suporta essa autoridade. Veja só, no versículo 34, aquele homem que estava possesso, estava sentado normal. Ninguém identificaria que aquele homem estava possesso, mas de repente, ele levanta, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Do nada, como eu contei a experiência para vocês aqui. Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. O inimigo, ele identifica aqueles que são do Senhor. O inimigo, ele identifica aquele que tem autoridade vinda de Deus. E você tem essa autoridade. É que muitas vezes você desconhece a autoridade que você tem. Discernimento, sabedoria, você pode pedir ao Senhor e Ele dá. Você tem um pai que quer te prover de tantas coisas, mas você não pede. Pastor, mas eu peço sim. Eu peço um emprego novo, eu peço uma roupa nova, eu peço um carro novo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando coisas do céu. Essas coisas o Senhor te dá se você for fiel a Ele. Ele te dá. Eu estou falando que é coisas do céu. É saber identificar um espírito imundo, saber identificar quando uma pessoa está ferida de alma, de coração, e o Espírito Santo tocar no seu coração, e você vai lá e liberta aquela pessoa. A autoridade vinda do céu que é colocada diante de você e sobre você, que muitas vezes nós não usamos, porque nós somos, me perdoe a palavra forte, me perdoe mesmo, covardes, medrosos, Um crente avivado, Lídia, é uma tocha de fogo na mão do Senhor Jesus. E a gente olha aqui, daqui olhando para vocês, e fala assim: meu Deus, como tem gente aqui que o Senhor quer usar. Posso falar um pouquinho? Não seja crente só de banco, seja um crente atuante, seja um crente que leve o nome do Senhor Jesus. Nós estávamos falando aqui, eu estava dando aula aqui sobre a defesa e a prisão de Paulo, no livro de Atos, e a gente entrou nessa seara de evangelização, de falando, aí eu falei assim: olha como nós somos, se cada um de nós que a gente vem aqui todo domingo, todo ano ganhasse uma ou duas pessoas para Jesus e trouxesse para a igreja, em 3 anos nossa igreja teria que mudar daqui, não caberia mais. Ou a gente fazer 3 cultos, se prepara aí, diaconato, a gente vai fazer 3 cultos por domingo aqui nessa igreja, vamos encher tudo essa igreja aqui. E vocês estão sentados aí, vocês serão os diáconos, ia pregar aqui, porque vai ter domingo que eu não vou conseguir pegar 3 vezes no dia, Aí, os diáconos já estão na fila, vão todo mundo pregar aqui. Eu sonho com isso, meus irmãos. Eu sonho com 3 cultos nessa igreja aqui. Eu sonho em chegar aqui nessa... Pastora, perdoe. Eu sonho em chegar nessa igreja aqui 8 horas da manhã e ir embora 10 horas da noite, de domingo. Eu sonho. Eu sonho com vidas sendo restauradas, vidas sendo tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas aí a gente pega na segunda-feira e descansa, Que disse que é o descanso do pastor na segunda-feira. Eu não vi isso até hoje, mas tudo bem. Eu falo que o descanso do pastor na segunda-feira, mas não vi isso até hoje. Mas tudo bem, glória a Deus. Então, meus irmãos, a voz do Senhor liberta. Então liberta de espíritos imundos. Essa voz liberta de prisões, Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19 diz assim: o Espírito do Senhor estava sobre mim,
porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O Espírito Santo de Deus que está morando em mim e em você, e nós só temos esse Espírito Santo dentro de nós, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Esse Espírito, ele tem poder para livrar qualquer um de prisões. Veja, não só emocionais, e como foi na vida de Paulo e Silas, literalmente falando, Atos capítulo 16, quando eles foram presos, Paulo e Silas, presos, açoitados, e a palavra diz que ao meia-noite, gente, pensa um pouquinho aqui, como você estaria, se você estivesse indo para um lugar de oração? Pense bem, você está indo para um lugar de oração, assim como estava indo Paulo e Silas, e você fosse afrontado, e você orasse por alguém na rua, esse alguém fosse liberto, depois você lê Atos 16 na casa de vocês, e você estivesse indo a um lugar de oração, no meio do caminho você ora por alguém, esse alguém é liberto, e algumas pessoas que vissem aquilo, pegassem você, amarrassem você, chicoteassem você, tirassem a sua roupa, espancassem você, colocavam você numa prisão, acorrentavam os seus pés, o que você estaria fazendo nessa hora? E foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. O que você estaria fazendo nessa hora? O que Paulo e Silas fez? A palavra diz que à meia-noite eles estavam cantando louvores ao Senhor. Cantando louvores ao Senhor. Então, no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio de prisões, o louvor liberta. E a palavra aqui é muito clara, que as prisões, aquelas correntes que seguravam Paulo e Silas, e naquele ambiente houve um grande terremoto. Talvez você esteja precisando de um terremoto na sua vida. Pastor, eu preciso que dê uma chacoalhada aqui o negócio, que está grave. Mas veja que, por que eles cantavam e eles adoravam o Senhor no meio da situação? Porque eles conheciam a voz do Senhor, e eles sabiam que no momento certo, o Senhor iria liberar uma palavra, e eles seriam libertos. E outra, enquanto ele estava nessa situação, a igreja estava em oração. Então veja que aqui é o corpo. Se nós estamos falando aqui que a palavra, a voz que sai do Senhor, ela transforma, ela cura, ela expulsa espíritos imundos, é o corpo, é a oração. Então quando você está orando, quando você está jejuando, meus irmãos, lembre do pastor aqui, lembre dos irmãos, não termine a sua oração sem colocar a igreja não é as quatro paredes, a igreja somos nós. Então não esqueça de colocar a igreja nas suas orações. Senhor, abençoa os meus irmãos, Senhor. A palavra foi falada nesse domingo, que ela transforma, ela cura, ela transforma vidas, e que cada irmão seja alcançado por essa palavra. Porque quando eles oravam e eles cantavam, os outros presos que nem conheciam Jesus foram alcançados. O carcereiro que prendia eles foi convertido, e não só ele, e toda a sua família. Veja o poder de conhecer a voz do Senhor.
Aleluia. E eu posso dizer para você, todas as prisões cairão por terra. Tudo aquilo que te amarra, que te segura, que prende você, será quebrado nesta manhã em nome de Jesus. Veja que são palavras liberadas. Só não pega quem não quer. Eu, no momento que estava escrevendo, peguei todas para mim. Senhor, eu vou colocar tudo para mim aqui. Mas é uma porção dobrada para mim e para você. Em nome de Jesus. Glória. Meu Deus. O tempo passa rápido, né? Mas estamos encerrando aqui. A voz que nos acalma. Oh, meu Deus. Como nós precisamos, né? Essa voz, ela acalma tribulações. Sabia? Quando você está no meio daquela luta. Marcos capítulo 4, versículo 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Deixa eu falar algo para você aqui. Qual o vento que está batendo aí? Qual é a luta que está passando aí? Hein? Qual é o vento que está batendo na sua vida aí? Você pegou na sua memória aí qual o vento? Olha o que o Senhor está fazendo. Sabe essa dificuldade que você está passando, essa tribulação? Ouça a voz do Senhor falando por essa luta hoje de manhã. Olha só, o Senhor está dizendo: aquieta-se, acalme-se. E o resultado vem, e o vento acalmou. Vai passar, essa tempestade vai passar, porque uma palavra já foi liberada pelo Senhor Jesus. Aqueles homens estavam no barco, e eles não viam solução nenhuma, eles só viam o vento batendo de um lado, batendo do outro, e eles disseram: nós vamos perecer. Mas quando o Senhor se levanta, se põe em pé, e diz: acalma vento, acalma a situação, acalma a tribulação, veio bonança, veio calma. Isso está chegando para a sua vida, está chegando para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Essa voz acalma e tira a vergonha. A palavra diz que em João capítulo 8, tinha uma mulher, que ela cometeu um pecado sim muito grande. Era uma mulher adúltera, e aquela mulher, ela agora estava com medo, desonrada, e ela chega aos pés do Senhor. E João capítulo 8, deixa eu olhar aqui, João capítulo 8, a partir do versículo 9, os que ouviram, foram saindo, porque o Senhor, aquela mulher chega diante do Senhor, e aqueles homens começaram a pegar uma pedra, para matar aquela mulher, e o Senhor ficou ali ouvindo aquelas acusações, e talvez você já ouviu tanta acusação sobre a sua vida, talvez você já ouviu tanta palavra, que trouxe desonra para você, que trouxe vergonha para você, talvez você já esteve nessa situação, ou está nessa situação, e o Senhor continua ali ouvindo só o que aquelas pessoas estavam falando, mas quando o Senhor levanta a sua cabeça para lançar uma palavra, toda a situação muda, porque o Senhor apenas diz, olha para aquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher, e diz assim: espera aí, vocês estão acusando ela? Então qual de vocês não tem pecado aqui? Se algum de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra nela. E aquilo caiu como uma bomba no coração daquelas pessoas, e uma a uma, a palavra diz, foram soltando as pedras, e foram indo embora, e aquela mulher continuou com a sua cabeça baixa, envergonhada, e o Senhor fala para ela: ei mulher, levanta a sua cabeça, onde estão aqueles que te acusaram? Onde estão aqueles que te acusaram? Aonde estão aqueles que trouxeram desonra e trouxeram vergonha para você? Aonde estão essas pessoas? Ela olhou
não tinha mais ninguém. E o Senhor disse para ela: agora vá e não peques mais. A voz do Senhor tira todo medo. A voz do Senhor tira toda desonra. A voz do Senhor tira toda vergonha. Talvez, e nós somos falhos, nós cometemos muitas coisas erradas. Talvez seja essa a situação, não a situação daquela mulher, mas algo que você fez que trouxe sim vergonha, trouxe um momento de desonra, mas essa situação não vai ficar assim, porque hoje uma palavra está sendo liberada sobre a sua vida, e a honra vai vir sobre você, a vergonha será tirada, o medo será tirado de você, porque o Senhor libera uma palavra para você, e você não vai seguir mais como você era, porque agora você ouve a palavra do Senhor, e você decide ser uma nova pessoa diante de Deus. Amém? E eu concluo essa palavra com o último ponto aqui: a voz do Senhor ressuscita. Qual foi o texto que nós lemos no início? E Jesus, para aquelas pessoas que estavam ali, para aquelas pessoas que acompanharam a vida de Lázaro enquanto ele estava doente, para aquelas pessoas tudo tinha se acabado, não tinha mais solução para a vida de Lázaro. Aquela família estava destruída, porque o homem da casa, Lázaro, havia morrido, ok? Lázaro havia morrido. Só, como eu disse lá no comecinho, Marta e Maria conhecia e sabia o que Jesus poderia fazer, mas não conhecia o poder da palavra de Jesus. Porque, repetindo, só para a gente relembrar, lá no versículo 4, quando os homens chegaram para Jesus e falaram que Lázaro estava morto, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Essa situação que você vive não é para a morte, não é para a sua derrota. Tudo que você passa, vai chegar um momento onde você vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Não esqueçam, não esqueçam, toda a honra, toda a glória é para o Senhor Jesus. Mesmo que você pessoalmente consiga algo, se a pessoa vir para você, parabéns, parabéns, ok, a gente recebe por educação, mas se coloque em primeiro lugar, toda a honra, toda a glória é para Deus. Então agora Jesus chega aonde Lázaro estava, e ele recebe das irmãs dizendo assim: não resolve mais, Jesus, não adianta mais, Jesus, ele já morreu. Talvez você olhou para a sua situação e falou assim: não dá mais, não consigo mais, já morreu, meu sonho já foi enterrado, aquilo que eu tanto queria, já passou o tempo, a minha idade já está avançada, não consigo mais. Deixa eu falar uma coisa para você, tudo isso é mentira de Satanás, porque aquele que ressuscita está aqui nesta manhã. Aquele que ressuscita sonhos, aquele que faz algo que já estava cheirando mal, traz a vida de novo. E eu libero para você as palavras que o Senhor disse naquele momento que Lázaro estava dentro daquele sepulcro. A primeira coisa que ele diz no versículo 39: tirem a pedra. Sempre há algo que eu e você temos que fazer. Sempre, em toda situação, há um momento de posicionamento.
A primeira coisa que eu falei aqui foi a transformação de vida. Quando o Senhor passa e vê aqueles homens e chamam aqueles homens para segui-lo, e aqueles homens deixam tudo. Para a gente experimentar tudo isso que eu falei, primeira coisa, entregar nossa vida ao Senhor Jesus. E tirar essa pedra para que você siga o Senhor Jesus, só você pode fazer. A pessoa que está do seu lado, eu já vi muitos casos assim, o marido com a esposa, às vezes o marido não é convertido, a esposa, e a esposa fica ali, ou o marido fica ali, mas ela não pode, ele não pode tomar essa decisão, porque essa decisão é única, é você que tem que tomar. Tirem a pedra, mas sempre, preste atenção, sempre quando você decidir a fazer algo, mesmo assim ainda você vai ouvir algumas palavras contrárias. Não vale a pena seguir Jesus. Você vai na igreja de novo hoje? Por que você está fazendo assim? Porque quando Jesus fala assim, tire a pedra, o que ele ouviu? Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal. Mas não era qualquer pessoa que estava pedindo para tirar a pedra. É aquele que tem poder sobre a morte, é aquele que tem poder sobre a doença, é aquele que tem poder sobre qualquer enfermidade, sobre qualquer espírito, é aquele que tem poder sobre todas as coisas que estava falando. E aquele que está liberando a palavra sobre a sua vida nessa manhã, é aquele que tem todo o poder para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Aleluia. Versículo 40, e disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Jesus está falando para você. Você ouviu a minha palavra nesta manhã. Se você crê, você verá a minha glória. Se você crê nesta manhã, você verá, você receberá a minha glória sobre você. E a glória de Deus é a solução do problema. É a alma sendo curada, é o sonho sendo revivido, é as suas forças sendo restabelecidas, é a sua mente sendo transformada, seu coração batendo de uma forma diferente. Aleluia. E o versículo 43, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Jesus está bradando nesta manhã. Assim como ele disse para Lázaro: Lázaro, venha para fora. O Senhor está dizendo nesta manhã: aleluia, toda prisão seja desfeita, toda doença seja curada, toda alma seja liberta. Aleluia. Aquela pessoa que você tanto ora, meu irmão, minha irmã, será alcançada nessa manhã, porque basta uma palavra do Senhor e Ele alcança aquela vida que você tem orado e colocado debaixo dos seus joelhos. Enquanto você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, o Senhor está liberando uma palavra sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Oh, se apenas crer, você verá a minha glória. Lázaro, sai para fora. Doença, sai agora. Prisões, caiam por terra agora. Vidas sejam salvas e transformadas agora, pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Aleluia. E por fim Jesus disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir.
Sabe o que isso significa? Que toda a armação de Satanás sobre a minha vida, a sua vida, nessa manhã, foram desfeitas. Todas. Tudo vai depender agora de como você vai caminhar diante de Deus, porque a palavra já foi liberada, as faixas já foram tiradas, as correntes já foram tiradas, almas foram tocadas, corações transformados. Só depende de mim, só depende de você, porque a glória do Senhor já foi derramada nesse local nessa manhã. Será que você pode glorificar o nome dEle? Será que você pode exaltar o nome dEle? Aleluia. O Senhor tirou Lázaro de uma caverna, e o Senhor te arranca dessa caverna nessa manhã, desse sepulcro, e te traz vida. Você pode ficar em pé no seu lugar e continuar adorando ao Senhor. Continue adorando ao Senhor, continue louvando a Ele. De repente o que precisa é uma atitude sua, e tudo começa quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu não sei se tem alguém em nosso meio nesta manhã, ou alguém que está me vendo pela internet. Talvez você ouviu esta palavra e a situação que você passa, que você vive, se enquadrou em alguma dessas, e você sabe que tudo muda quando nós caminhamos com o Senhor Jesus, e tudo depende quando nós entendemos que só Jesus é o Salvador da nossa vida. Eu não sei se tem alguém aqui nesta manhã, alguém em casa, que nesta manhã quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Como eu disse, isso é uma decisão única, ninguém pode tomar por você. Teve um dia que eu estava que nem vocês, sentado num banco, e eu ouvi: quem quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Quem quer receber o Senhor Jesus como um Salvador? E eu levantei a minha mão, e o Senhor transformou a minha vida. E o primeiro milagre aconteceu naquele instante. Sabe qual foi? O meu nome foi escrito no livro da vida, e eu ganhei a eternidade de presente. Eu não sei se tem alguém aqui, alguém pela internet. Se você deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus nessa manhã, faça um sinal, eu quero orar para você. Faça um sinal, eu quero orar para você. Só depende de você. Só depende de você. Talvez você já ouviu palavras em outras igrejas, mas você nunca tomou essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz: aquele que confessar com a sua boca será salvo. Nós temos coragem para tomar tantas decisões na nossa vida, mas quando nós chegamos na frente daquele que pode nos dar a vida eterna e transformar a nossa vida, nós relutamos. Eu entendo que é algo espiritual também, mas eu declaro tudo aquilo, você que está aqui, você que está me vendo pela internet, tudo que te prende, seja quebrado agora em nome de Jesus. Se você está aí no chat, escreve aí: eu quero aceitar Cristo, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Escreve aí no chat. Se tem alguém aqui, faça o sinal com a mão, quero orar por você nessa manhã. Não saia daqui sem receber essa oração. Não saia daqui sem o seu nome estar escrito no livro da vida. Tem alguém que entregar sua vida ao Senhor Jesus? Levante a sua mão, faça o sinal, eu vou orar por você. Aleluia. Ou se você tem andado fora dos caminhos do Senhor, não estou falando nem aquele que está desviado, está cometendo pecado, mas algo esfriou no seu coração e você quer retomar, caminhar novamente com o Senhor Jesus. Faça o sinal, quero orar por você.